Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Neuronato de AZ aqui no YouTube. O intuito desse canal é que a gente compartilhe conhecimento da neuro com vocês, é que a gente mostre que a neuro pode ser ensinada de maneira fácil, tranquila, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Se você gosta de neuro, aqui é o lugar certo para você. Se você não gosta, aqui também é o lugar certo para você, porque a gente vai passar esse conhecimento de forma fácil, tranquila e sossegada para você aprender de uma vez por todas a neuro. A gente vai começar conhecendo o nosso encéfalo, que é sempre o nosso foco quando a gente começa a estudar neuro, né? É a gente tentar entender o que está dentro do nosso crânio e conhecer de fato o nosso encéfalo como um todo. A gente vai começar olhando a face superolateral do encéfalo, que é essa vista de lado e de cima que a gente tem. Então é como se a gente tirasse um pedaço do nosso crânio, cortasse um pedaço da nossa cabeça, tirasse uma tampa da cabeça e a gente está olhando o encéfalo daqui. A gente está vendo ele de fora e de lado. Tá bom? Então a gente vai começar estudando essa face do encéfalo e a gente vai se deparar de cara com essa imagem aqui e a gente vai, é muito clássico a gente começar estudando o encéfalo e tentar conhecer as faces, os lobos do encéfalo, certo? Então quando a gente olha essa imagem, a gente vê que tá tudo coloridinho, tudo bonitinho, a gente sabe que na vida real, na prática não é assim, então a gente vai tentar fazer isso aqui ficar fácil. O que é isso? O que essa imagem mostra pra gente? A divisão do encéfalo nos seus lobos. O encéfalo ele é dividido em lobos. Então a gente tem o lobo frontal, a gente tem o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital, a gente tem a ínsula, são 5 lobos que o encéfalo possui. Mas não adianta nada a gente saber isso assim desse jeito e a gente não saber o que divide esses lobos. Isso que é extremamente importante. A gente tem que saber qual estrutura divide que lobo, para a gente poder olhar um exame de imagem, para a gente poder olhar uma peça anatômica, para a gente poder chegar numa cirurgia e entender o que a gente está vendo. Então, nessa imagem, é importante demais a gente conseguir identificar duas estruturas de início, que é o sulco central e o sulco lateral. O sulco central também pode ser chamado de sulco de Rolando, e o sulco lateral ele também pode ser chamado de fissura silviana. Essas estruturas elas vão dividir os lobos do encéfalo para a gente. O sulco central ele vai dividir o lobo frontal do lobo parietal. Já a fissura silviana, o sulco lateral do encéfalo, ele vai dividir o lobo temporal do lobo frontal e do lobo parietal. Então a gente vê aqui na imagem essa estrutura, que é a fissura silviana, ela é sempre grandona, é fácil da gente ver, ela sempre é contínua no encéfalo, então é um bom marco anatômico para a gente seguir. E a gente também tem o sulco central, que ele fica nessa região. Existem várias formas da gente conseguir achar o sulco central. Nenhuma delas é só chegar e procurar um sulco que está ali no meio do encéfalo. Para a gente achar o sulco central, existem várias maneiras. Uma maneira que a gente vai estudar e usar hoje aqui é a gente partir do sulco frontal inferior. Então, lá no lobo frontal, a gente tem um sulco, que é o primeiro sulco paralelo à fissura silviana, que é chamado de sulco frontal inferior. Se a gente seguir esse sulco, a gente vai ver que a gente vai bater num outro sulco, que é o sulco pré-central. Se eu tenho sulco pré-central, eu tenho sulco central e sulco pós-central. Se eu encontrei o sulco pré-central, eu sei que atrás dele a gente tem o sulco central. Beleza, então dessa forma a gente matou aqui o nosso. A gente achou de fato o que a gente estava procurando, que é o sulco central. Então essa vai ser a forma que a gente vai usar hoje aqui na aula para a gente entender o que a gente está, onde a gente está procurando. Beleza. Entendemos que a gente precisa encontrar essas duas estruturas para a gente dividir o encéfalo em lobos. Perfeito? Legal. Agora a gente vai começar a estudar os lobos separadamente. Primeiro de tudo, a gente vai olhar o lobo frontal. Vamos lembrar que o lobo frontal é aquele que está acima do sulco lateral ou fissura silviana, certo? E ele está para frente do sulco central. Vamos voltar aqui para a gente entender direitinho? Então a gente tem a fissura silviana nessa região, a gente tem o sulco central nessa outra região, então a gente tem o lobo frontal, é esse aqui, acima da fissura silviana e à frente do sulco central, certo? Então esse rosinha aqui, esse vermelho, né, vai ser o nosso lobo frontal. A gente vai esmiuçar ele direitinho agora num esquema. Aqui no Neuronato de AZ a gente gosta de estudar as coisas separadamente. Então a gente usa um método. A gente primeiro olha a estrutura que a gente está estudando como um esquema, depois a gente vai para um esquema mais anatômico, para uma representação anatômica, depois a gente vai mostrar para vocês as coisas numa imagem real, porque não adianta nada a gente ter um conhecimento e não conseguir aplicar ele na nossa prática, seja no exame de imagem, seja numa peça anatômica. Então, no nosso método, a gente gosta de fazer essa repetição, a gente usa muito a repetição como base do nosso método, e a gente começa a construir com vocês uma visão 3D, certo? A gente vai rodando ao entorno desse encéfalo para a gente começar a entender aonde que uma estrutura está em relação à outra. E também a gente sempre vai colocar alguma aplicabilidade clínica nisso aqui, que essa é a nossa grande vontade, esse é o nosso grande método, é o que a gente acredita que é o jeito que tem que ser ensinado e mostrado a neuroanatomia, e quando a gente está estudando neuro, para tudo ficar muito mais fácil. Então, agora a gente vai segmentar o estudo e vamos olhar o lobo frontal. Beleza, outra coisa que a gente tem muito importante aqui no Neuronato de AZ é a gente sempre parte de onde a gente conhece. A gente nunca vai olhar uma imagem e vai começar a buscar um monte de coisa que a gente nunca viu na vida. A gente sempre começa por onde a gente já conhece. E onde que a gente já conhece?
A gente já tem uma ideia onde está o sulco central, porque a gente já descobriu como acha ele, e o sulco lateral. Vamos fazer um caminho fácil aqui? Beleza. O que é fácil da gente encontrar no cérebro? Sempre o sulco lateral. Esse é muito fácil. Então a gente encontrou o sulco lateral, a gente sabe que em cima dele a gente vai ter o sulco frontal inferior. Legal. Se eu sigo o sulco frontal inferior, eu sei que eu vou bater aonde? Lá no sulco pré-central. Atrás do sulco pré-central eu tenho quem? O sulco central. Beleza. Então a gente já achou tanto o sulco lateral quanto o sulco central. Vamos do sulco central para frente? Beleza. Sulco central. Para frente dele, sulco pré-central. Sulco pré porque ele vem antes do sulco central. Entre o sulco pré-central e o sulco central, a gente tem a delimitação do giro pré-central, certo? Vamos lembrar que o giro é a porção gordinha do encéfalo, é a porção gordinha do cérebro, que é aquela porção de fato onde a gente tem massa encefálica, a gente tem córtex encefálico, a gente tem ali transmissão de informações, é ali que a gente tem o funcionamento do encéfalo de fato. E o sulco é como se a gente pensasse assim, vamos pensar que o cérebro é uma massinha bem grande, e ele tem que caber numa estrutura bem pequenininha, que é a nossa cabeça. Então, quando a gente começa a dobrar esse cérebro, ele vai fazendo, essa massinha, né? Ela vai fazendo vários vincos, vários sulcos. E esses sulcos, esses vincos são os nossos sulcos, certo? Então, o cérebro, a parte cortical mesmo, a parte de matéria ali que a gente tem é o giro, e esses espaços são os nossos sulcos. Beleza. Então, a gente tem entre dois sulcos um giro, que é o giro pré-central. À frente dele, a gente vai ter três giros. Se eu tenho três giros, eu tenho dois sulcos delimitando esses giros. A gente já conhece um deles. Lembra que se a gente chegar da fissura silviana ou ali do sulco lateral do encéfalo para cima, a gente vai cair no sulco frontal inferior. Se eu tenho sulco frontal inferior, é porque eu também tenho superior. Então eu tenho um sulco frontal inferior e um sulco frontal superior. Dois sulcos me delimitam três giros. Dois sulcos, dois espaços, me delimitam três porções de massa encefálica. Legal. Então quais são essas três porções? São três giros frontais e eles são horizontalizados. Então, eu tenho um giro frontal superior, um giro frontal médio e um giro frontal inferior. Legal, matamos o lobo frontal e entendemos tudo. Só mais um detalhe, a fissura silviana, ela apresenta três ramos para gente. Ela tem três ramos, três ramificações, né? E essas ramificações são o ramo anterior, que está aqui na frente, ele é mais anterior, e o ramo ascendente, que vem logo após dele. E quem mais tem? Tem o ramo posterior. E o ramo posterior é esse ramo grandão que tem aqui atrás. Esse ramo grandão, essa parte mais, essa projeção da fissura silviana é o ramo posterior dela, é a grande porção da fissura silviana, é a maior porção que ela tem. Beleza, entendemos o lobo frontal. Agora a gente vai identificar o lobo frontal na estrutura de fato, numa peça, porque é isso que interessa para a gente. O nosso objetivo é que a gente consiga usar isso para entender uma peça anatômica de fato. Então, vamos usar sempre o nosso método? Legal. A gente tem aqui a fissura silviana, ou o sulco lateral do encéfalo. Acima dela, a gente tem quem? O sulco frontal inferior, olha ele aqui. Se a gente segue o sulco frontal inferior, a gente bate num outro sulco. Que sulco? O sulco pré-central. Legal. Para trás do sulco pré-central, a gente tem o sulco central. Legal, achamos o sulco central. Ótimo. E entre eles, a gente tem o giro pré-central nessa porção. O nosso giro pré-central é a nossa área motora primária. Então, se eu tiver qualquer acometimento nessa região, se eu tiver um AVC, por exemplo, nessa região, eu posso ter uma perda motora, eu posso ter uma dificuldade motora do meu lado contralateral, certo? Então, isso aí a gente já começa a ter uma correlação clínica do que a gente está estudando. Beleza. A gente achou a fissura silviana, para cima dela, sulco lateral inferior. Se eu tenho o sulco lateral inferior, eu tenho o superior, que está nessa região aqui. Se eu tenho dois sulcos, eu tenho a delimitação de três giros. Então, eu tenho o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Vamos lembrar que a fissura silviana ela tem três porções. Lembra? A gente tem a porção, o ramo anterior, nessa parte aqui, o ramo anterior é o mais anterior. A gente tem o ramo ascendente nessa porção e o ramo posterior, que é o grandão. Beleza, o ramo anterior da fissura silviana, ele vai delimitar a porção orbital do giro frontal inferior. Pera aí, Henrique, muita confusão, me explica direito. Beleza. O que acontece? A fissura silviana, esses raminhos dela, dividem o giro frontal inferior. Os ramos ascendente e anterior, eles vão dividir o giro frontal inferior. E se eu tenho dois ramos, dois sulcos, né, duas divisórias, eu tenho três porções. E quais são essas porções? Eu tenho à frente do ramo anterior a minha porção orbital, eu tenho entre a ascendente e a anterior a porção triangular, porque ela parece um triângulo, e para trás da ascendente eu tenho a minha porção opercular, nessa região aqui. Beleza? Ótimo. O que isso mostra pra gente, Henrique? Por que é importante a gente conhecer isso? Por quê?
A gente sabe que a porção opercular e triangular, essas duas porções em conjunto, elas formam a área de Broca. E a área de Broca, ela é a nossa área responsável pela motricidade da fala, certo? Então, ela é uma área importante na construção da nossa linguagem. Beleza, perfeito, entendemos o lobo frontal, ótimo. Agora a gente vai para o lobo parietal. A gente lembra que para frente do sulco central é lobo frontal, para trás é lobo parietal. Então, agora a gente vai do sulco central para trás, certo? Do sulco central para frente, lobo frontal, do sulco central para trás, lobo parietal. Vamos lembrar um pouquinho lá do lobo frontal? A gente tinha o sulco pré-central, o giro pré-central. Se eu tenho giro pré-central, eu tenho giro pós-central. Se eu tenho sulco pré-central, eu também tenho sulco pós-central. Ótimo, a gente já sabe achar o sulco central, a gente já entendeu como faz. Então vamos partir de onde a gente conhece. Lembra disso, a gente sempre parte de onde a gente conhece. A gente já conhece o sulco central. Então a gente vai partir do sulco central para trás. Do sulco central para trás, a gente tem o giro pós-central. Beleza, giro pós-central, atrás dele eu tenho o sulco pós-central. Então eu tenho sulco pós-central, giro pós-central, sulco central, giro pré-central lá no lobo frontal, sulco pré-central, beleza. Agora a gente está indo para trás, caminhando para trás. Giro pós-central, sulco pós-central, vou cair aqui nessa parte do meu lobo parietal, onde eu vou ter dois lóbulos, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. E aí eu tenho um sulco intraparietal, que é esse sulco que divide esses dois lobos. O sulco intraparietal, ele divide o lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. Nessa região, a gente também consegue ver o sulco parieto-occipital, que é um sulco que ele é bem proeminente na nossa face medial do encéfalo, e aqui a gente consegue ver ele pequenininho nessa região. A gente vê essa porçãozinha do sulco parieto-occipital. A gente consegue ver esse pedacinho dele aqui, ligando ali a porção, o teto do encéfalo, até o nosso sulco intraparietal. Beleza, e você fala, Henrique, eu acho que você está ficando louco, que você não colocou aqui o lóbulo parietal inferior. É verdade, por quê? Porque o lóbulo parietal inferior, ele é dividido em dois grandes sulcos, em dois grandes giros, perdão, o giro supramarginal e o giro angular. Como que eu faço para sair esses giros? Eu só vou olhar no encéfalo e vou descobrir? Não. A gente vai caminhar pela fissura silviana. Então a gente vai andar pela fissura silviana e a gente vai pelo ramo posterior do sulco lateral do encéfalo, ou fissura silviana, a gente vai até o final desse ramo posterior. E lá nesse final, a gente vai achar nas bordas desse sulco um giro. Que giro? O giro supramarginal. E se a gente fizer a mesma coisa com o sulco temporal superior, a gente já vai ver o lobo temporal direitinho. Mas só para a gente não perder o raciocínio aqui, abaixo da fissura silviana, eu tenho um outro sulco, que é o sulco temporal superior. Se eu seguir o sulco temporal superior, eu vou cair lá no final dele, eu vou ter também um giro, que é o meu giro angular. A soma do giro angular com o giro supramarginal vai levar ao nosso lóbulo parietal inferior, certo? E por que é importante? Porque a junção do giro angular com o giro supramarginal são a área de Wernicke, e essa área é a área responsável pela compreensão semântica da linguagem. Então, um AVC nessa região pode levar o paciente, por exemplo, a uma dificuldade de compreensão de comandos, a uma dificuldade de falar palavras, só que não faz pela motricidade. Ele consegue falar, articular as palavras, mas ele não consegue falar palavras com significado, certo? Então, dessa forma, a gente entendeu nosso lobo parietal. Vamos olhar esse lobo e treinar ele numa peça anatômica de verdade. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez até agora? A gente encontrou a fissura silviana, acima dela, sulco frontal inferior, batemos aonde? No sulco pré-central. Para trás, giro pré-central, para trás, sulco central. Beleza, eu já sei que agora para trás é lobo parietal. Para trás do sulco central, eu tenho quem? Giro pós-central, beleza. Para trás dele a gente tem o sulco pós-central. Legal. Aí eu vou ter o lóbulo parietal superior, dividido pelo sulco intraparietal nessa região, e eu tenho abaixo aqui o nosso lóbulo parietal inferior, certo? E a gente vai lembrar que o lóbulo parietal inferior é a junção do giro supramarginal com angular. Henrico, me ajuda a achar esses giros. Com certeza, vamos lá. A gente anda pela fissura silviana até o final dela, onde a gente vai encontrar o quê? A gente encontra um giro. Que giro é esse? O giro supramarginal. E se a gente fizer a mesma coisa com o sulco temporal superior, que é esse sulco que está logo abaixo da fissura silviana, e a gente correr até o fim dele, a gente vai perceber que a gente vai bater aqui num sulco, num giro também, que é o giro angular. Dessa forma, a gente encontrou o giro angular e o giro supramarginal. Perfeito. Matamos agora o nosso lobo parietal. Vamos descer um pouquinho para o nosso lobo temporal. E o lobo temporal ele vai ser um desafio não mais em relação a identificar as estruturas,
mas em relação a dividir o lobo parietal, do lobo temporal, do lobo parietal e do meu lobo occipital. Vamos lá, tranquilo? Beleza. A gente tem a fissura silviana. Abaixo da fissura silviana, eu já entendi que eu tenho um sulco temporal superior, que a gente já conversou. Se eu tenho sulco temporal superior, eu também tenho sulco temporal inferior. Se eu tenho dois sulcos, eu também tenho três giros, certo? E quais são esses giros? O giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Perfeito. Além disso, o que eu tenho? Se eu pego a fissura silviana e eu abaixo ela um pouquinho, eu vou ver que eu tenho um giro saindo ali do giro temporal superior e indo na diagonal para trás, como se ele corresse dessa porção do encéfalo para a porção posterior ali do meu encéfalo. E esse giro transverso, esse giro na diagonal, é justamente o meu giro temporal transverso. Esse giro ele é muito importante porque o primeiro giro temporal transverso a gente chama de giro de Herschel. Esse giro é a nossa área auditiva primária. Então, é mais uma região importante para a gente reconhecer, certo? E entender que qualquer alteração auditiva, alteração de compreensões de linguagem por problemas auditivos no meu paciente, por um acometimento dessa região, pode ter relação com o acometimento do giro de Herschel. Beleza. Agora, qual que vai ser o nosso desafio? Entender como que o lobo temporal vai se dividir do lobo occipital e do lobo parietal. Legal. Vamos começar simples. Vamos começar dividindo o lobo temporal do nosso lobo occipital, que fica lá atrás, no occipício. Beleza. A gente tem, então, o lobo occipital, se a gente pegar, vamos lembrar que a gente tem aqui em cima o sulco parieto occipital. Legal. Se eu pegar uma linha do sulco parieto occipital e traçar até a minha incisura pré-occipital, Henrique, eu não entendi nada. O que é incisura pré-occipital? Eu te explico. A incisura pré-occipital é uma. Se a gente pegar o cérebro e for lá no final dele, lá olhando para trás, lá na bundinha do cérebro, a gente vai ter um Vzinho. E esse Vzinho é chamado de polo occipital, é onde o cérebro acaba. Se a gente andar um pouquinho para frente, mais precisamente uns 4 centímetros para frente, a gente vai chegar num vincozinho. É como se o cérebro fosse subindo, 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 e aí ele vai para frente, ele muda a sua direção. E esse vincozinho, essa incisura, é chamada de incisura pré-occipital. Legal. Se eu pegar do sulco parieto occipital e traçar uma linha até a minha incisura pré-occipital, eu vou ter essa divisão do meu lobo occipital para o meu lobo temporal. Show de bola, ficou fácil. Agora, como que eu divido o meu lobo temporal do meu lobo occipital? Para isso, eu vou ter que pegar essa primeira linha que eu tracei. Agora eu vou no meio dessa linha e vou traçar uma reta perpendicular a essa linha até o final do meu ramo posterior, lá da fissura silviana, porque eu vou saber que tudo que está para cima é lobo parietal e o que está para baixo é lobo temporal. Dessa forma, ficou fácil da gente dividir o nosso lobo temporal. E agora vamos reconhecer as estruturas? A gente tem a fissura silviana, abaixo a gente tem, abaixo paralela a ela, a gente tem o sulco temporal superior. Se eu tenho sulco temporal superior, eu tenho inferior também, nessa região. Aqui ele não é contínuo. Se eu tenho dois sulcos, eu tenho três giros. Eu tenho giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Matamos o lobo temporal. Agora a gente vai para o nosso último lobo, que é a ínsula. A ínsula ele é um lobo que fica escondido. Eu preciso entrar pela fissura silviana, abrir essa fissura silviana e olhar. E aí eu vou ver uma bolinha ali dentro, eu vou ver uma região triangular, uma região com um formato triangular com ápice para baixo, que é a chamada ínsula. É o nosso quinto lobo, é esse lobo que fica escondido. Beleza. Esse lobo ele também tem que ter as suas divisões. Ele tem sulcos limitantes, ele é um triângulo. E se ele é um triângulo, ele tem três lados, certo? E esses lados são justamente os limites desse triângulo. São os sulcos limitantes do triângulo. Eu tenho um sulco limitante anterior, eu tenho um sulco limitante superior e eu também tenho um sulco limitante inferior. Por que não posterior, Henrico? Porque ele é um pouquinho virado a ínsula, ela é um pouco tombada. Por isso que a gente chama esse sulco limitante de inferior, certo? Beleza. Aí, no meio desse triângulo, eu ainda tenho algumas outras divisões. Eu tenho alguns giros que são longos e alguns giros que são curtos. Mais precisamente, eu tenho três giros curtos. Um giro curto anterior, um giro curto médio, um giro curto posterior. Esses giros curtos, eles são mais verticalizados, assim, nessa região, certo? Eles são três giros curtos e eu tenho para trás deles dois giros longos, mais deitadões, mais relaxadões. Esses giros longos, eles ficam mais horizontalizados. Legal. Eu tenho dois, um anterior e um posterior. Os giros longos, eles são divididos dos giros curtos por meio do sulco central da ínsula. Legal, ótimo. Então, aqui a gente já se localizou. Beleza. Eu gosto de lembrar que curtos tem C, curtos é com C, então ele vem antes de longo, que é com L, certo? Então essa é a região mais anterior e aqui é a minha região mais posterior. Legal.
Eu tenho o ápice desse triângulo. O ápice desse triângulo é uma região muito importante. É o ápice da ínsula, ou liminínsula também chamado, certo? Que é justamente a pontinha desse triângulo, é a parte mais inferior desse triângulo. E essa região é muito importante, porque é justamente a região onde a artéria cerebral média muda o seu eixo, muda o jeito que ela está correndo, o jeito que ela está indo, que ela está saindo do meu encéfalo, certo? Então é uma região importante da gente reconhecer. Legal. Se eu pegar o meu sulco limitante inferior e for um pouquinho para trás, eu vou cair no meu giro temporal transverso, lá no meu giro de Heschel que a gente viu quando estava estudando o lobo temporal. Beleza. Aqui a gente tem outra imagem mostrando para a gente o sulco limitante anterior, o sulco limitante superior e o sulco limitante inferior, né? Nessa outra região aqui. Beleza? Se eu tenho meus sulcos limitantes, eu tenho aqui o meu ápice do triângulo. O ápice do triângulo é o límen da ínsula. Nessa foto, eu consigo identificar também o sulco central da ínsula. Para frente, giros curtos, para trás, giros longos. Eu tenho giro curto anterior, médio e posterior. E aqui o meu sulco central, eu tenho para trás dois giros longos. O giro longo anterior e o giro longo posterior. Perfeito, matamos a ínsula. Então, dessa forma, a gente entendeu nossa face superolateral do encéfalo, a gente entendeu como o nosso encéfalo se organiza e é uma face extremamente importante da gente reconhecer, porque é justamente o jeito que a gente vai começar a entender os nossos lobos, certo? E isso é muito importante para a gente começar a construir uma visão 3D do nosso encéfalo. Para quem quer entender um pouquinho mais ainda e um pouquinho além, conseguir entender quais estruturas estão por trás das estruturas que a gente estudou, outras formas da gente encontrar as estruturas que a gente está estudando, realmente conhecer com mais profundidade o nosso encéfalo, entender a relação das estruturas com os meus ventrículos, entender isso de uma maneira mais 3D, com mais aplicabilidade clínica, a gente tem o curso Neuronato de AZ. Se você tem interesse, entra lá no nosso Instagram e dá uma olhadinha no curso, tá bom? Se não, continua aqui com a gente, vem para o próximo vídeo e aproveita o nosso conteúdo. Até mais!